Olá, meus amigos que estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez estou aqui para, nesse programa O Católico, tocar em algum assunto importante e relevante para a nossa fé católica. Aproveito-me da data, né, que estou aqui postando esse vídeo, para justamente ser o tema dessa minha conversa de hoje. Nós estamos hoje, domingo, dia 13 de novembro, e há um ano atrás, exatamente, no dia 13 de novembro de 2018, eu também fiz um programa, coloquei um vídeo nesse programa católico, falando sobre esse mesmo assunto que hoje vou falar, ou seja, sobre a festividade do dia 1º de novembro, Todos os Santos, e sobre o dia 2 de novembro, que é onde nós lembramos dos fiéis defuntos, ou fiéis falecidos, né? O dia de finados, como também se chama. Mas eu queria, no ano passado, eu ressaltei bastante o que está presente nessa data, né? Especialmente lembrando dos fiéis defuntos, que são os novíssimos do homem, né? A realidade do céu, a realidade do inferno e a realidade do purgatório, né? Ou céu, purgatório e inferno, né? E eu ressaltando justamente estas realidades, né, quis justamente fazer com que nós católicos lembremos de que são coisas que vão nos encontrar, ou nós vamos encontrar. E é inevitável que isso aconteça, e todos sabem disso, porque afinal de contas ninguém está vivendo eternamente neste mundo. Ou seja, um dia eu, um dia você, um dia todos irão morrer. Muitas pessoas hoje, no nosso mundo, não gostam de falar do assunto morte, não gostam de falar da morte. E muitos católicos não gostam de falar disso, porque ainda existe uma áurea supersticiosa, né? E muitos crentes católicos, vou te dizer assim, a respeito das realidades eternas. Parece que existe um pulo, né? Falta uma conexão nos assuntos. As pessoas concordam em falar sobre a caridade, sobre os mandamentos de amar a Deus, as virtudes aqui neste mundo, a moralidade, etc., tudo que nós vivemos aqui, e pulam para falar do céu, que o céu existe, que o demônio existe, que o inferno existe, que o purgatório existe, que as almas estão no céu. Mas existe um assunto intermediário aí que precisa ser falado e que as pessoas têm medo de falar, que é justamente o assunto da morte, que é aquele momento da passagem, o momento da transição, vamos dizer assim, entre isso tudo que vivemos aqui e a realidade que hoje concordamos, que todos concordam quando se fala nisso, seja na missa, seja nas reflexões, seja nas conversas entre amigos ou familiares, quando se toca nesses assuntos. A igreja sabiamente, muito sabiamente, coloca e festeja, né, faz memória do dia de Todos os Santos e do dia de Finados, uma data em sequência da outra, porque justamente nos servem muito especialmente para tocar nesse assunto, né? Tocar nesse assunto e viver este assunto de maneira mais profunda e realista. Ou seja, os novíssimos do homem, ou seja, o céu, o inferno e o purgatório, que são realidades eternas, e o católico sabe que existe, né, porque crê nisto, e Cristo revelou que existe, não devem ser coisas que nós simplesmente pensamos como um pensamento
futuro etéreo que não atinge a nossa vida, que não está ligada com a nossa vida. E aqui quero lembrar outro assunto que está muito, que é ligado a isso, que é justamente a oração pelos mortos. A oração por eles e pedindo também a intercessão destes que morreram. É evidente que a gente pode pedir. Eu tenho familiares que já faleceram e que ao mesmo tempo que peço a Deus que seja misericordioso com eles e que lhes conceda a vida eterna, ao mesmo tempo peço também para que eles, estes fiéis defuntos, também, se já estão junto de Deus, intercedam por mim, junto de Deus, rezem por mim, pela minha família, etc., né? Pelas pessoas que aqui estão ainda. Então, existe essa que a gente chama de comunhão dos santos, ou comunhão entre os vivos e mortos, através da oração. E essa comunhão existe uma troca de orações, para que haja uma troca de favores ou troca de graças. Né? A nossa oração interceda por eles, ajude esses que talvez estejam no purgatório e que possam estar aí penando ainda pelos os seus pecados, que possa Deus ter misericórdia deles e tirá-los, né, o quanto antes, amenizando a sua pena no purgatório e levá-los definitivamente para junto dele, para a glória celeste. Então, a comunhão com os santos, a comunhão com os mortos, existe através da oração. Nada de superstição. Né? Isso não significa conversa com os mortos. Isso é diferente. Isso é superstição. Nenhum vivo consegue conversar com um morto. Nenhum vivo consegue conversar com um morto, né? Porque os mortos estão lá, na realidade eterna, e de lá não saem. As almas estão lá e não saem dessa realidade eterna. As únicas pessoas, podemos dizer assim, que já tiveram contato com as pessoas aqui, o nosso mundo vive, né, é o próprio Jesus, é a Virgem Santíssima e são os anjos, que são aparições miraculosas para algumas pessoas. Os mortos, evidentemente, como ressaltei também há um ano atrás, no vídeo que fiz, eles não voltam para este mundo porque não é mais a dimensão deles. Eles não têm poder em si para voltar para este mundo. Então, o que existe sim é essa nossa comunhão com os santos, com os falecidos, através da oração. Essa troca de orações que vira uma troca de graças, né? Conforme Deus permite, entre aqueles que já estão na realidade eterna, seja no purgatório, seja no céu, e aqueles que estão aqui, né, neste mundo, que ainda estão neste mundo. Então, as realidades eternas, elas precisam estar presentes na nossa vida. Nós, como católicos, podemos estar suscetíveis a muitas confusões durante a nossa vida. As pessoas mais simples, talvez que muito piedosamente rezam, vão à missa, rezam em casa, vão à missa, talvez não pensem nisso e talvez nem gostem de pensar. Mas aquele que, e isso é frequentemente algo que acontece, aquele que não medita, que não pensa sobre as realidades eternas, no momento crucial de sua vida, talvez a pouca fé que tenha não seja o suficiente para fazer com que essa passagem dessa realidade terrena para a realidade eterna seja algo totalmente estranho, totalmente tenebroso para essa pessoa. Então,
meditar e pensar sobre a realidade eterna, as realidades eternas, são realmente eficazes, muito eficazes para a nossa espiritualidade cristã e para o nosso bem viver também como cristão nesse mundo. Um grande abraço para todos.